entrando agora na Era Vargas e, obviamente, começando o período falando de um evento muito importante que para a gente vai funcionar até como um divisor de águas, que é a famosa Revolução de 1930, que apesar de ter esse nome, não foi uma revolução e a gente vai ver por quê. Veja bem, galera, é muito comum, no senso comum, que a gente fale que o Getúlio Vargas foi o melhor presidente do Brasil. Você provavelmente já ouviu esse papo por aí. Quando a gente estuda história de uma maneira mais adequada, uma das coisas que a gente percebe é que esse papo de ranking é um tanto quanto infantil, né? Então você achar um melhor presidente do Brasil acaba sendo uma parada que não faz muito sentido. Agora, se a gente tiver que responder qual foi o mais importante, é bem capaz do Vargas ocupar o primeiro lugar. E aí, uma coisa é certa de se dizer, baseado nos nossos manuais históricos. O Brasil era um antes da Era Vargas e ele virou outro depois da Era Vargas. Então, usar como um fiel da balança é importante. O que era o Brasil antes da Era Vargas? O Brasil foi aquele que nasceu império, não é isso? Procurou a sua própria identidade, demorou para encontrá-la, só foi encontrá-la no Segundo Reinado, vivia ali num grande retardo com relação aos outros países do mundo, demorou para acabar com a escravidão, demorou para ter o seu primeiro surto industrial e acabou que o império foi sendo tanto quanto carcomido por essas deficiências. Proclamou-se a República lá em 1889 e a República tinha todo um quê de panaceia, parecia que ela iria curar todos os males, mas você já estudou a Primeira República e deve ter percebido que ela não curou nenhum. Na verdade, ela até piorou outras coisas. Então, a Primeira República, chamada de velha pelos historiadores da Era Vargas, é aquela república que não foi. É aquela república que não conseguiu efetivamente fazer com que os cidadãos brasileiros gozassem da coisa pública. Existem, inclusive, alguns historiadores renomados, como o professor José Murilo de Carvalho, que afirma, sem grande floreio, que até hoje o Brasil não é uma república de fato, né? Até hoje, uma parcela muito grande da população brasileira acaba não tendo acesso a direitos republicanos garantidos, inclusive, por lei. Então fica aí até uma reflexão que a gente possa fazer. A Primeira República é aquela muito marcada pelo coronelismo, muito marcada pelo voto de cabresto, muito marcada pelo domínio das oligarquias. Quando a gente entra na década de 20, a gente sabe que muita coisa começa a acontecer e isso acaba colocando em xeque essa onipresença oligárquica, né? Então a gente tem o movimento tenentista, a gente tem a Semana de Arte Moderna, a gente tem a crise de 1929 afetando frontalmente o principal produto da balança comercial brasileira, que era o café. Então na década de 20 começa a se esperar que a República possa responder a isso. Quais são os presidentes eleitos na década de 20? São os presidentes café com leite, né? O Arthur Bernardes, em 1922, um governo marcado pela repressão, pelo estado de sítio, e o último presidente da República Oligárquica, né? Ou República Velha, se você preferir, que foi um sujeito chamado Washington Luiz, representante da oligarquia paulista. Você vai ver que essa informação ela é importante. Washington Luiz, cara, só para vocês terem uma ideia, ele tinha um slogan que era o seguinte: governar é abrir estradas. Concorda que esse slogan poderia ter sido usado, por exemplo, pelo Juscelino Kubitschek, e você não ia achar nem um pouco estranho?
concorda que, se duvidava, você poderia botar esse slogan no projeto megalomaníaco da ditadura civil-militar do governo Emílio Garrastazu Médici, e ele também faria sentido. Então, tem até um autor chamado Jaime Brenner, ele brinca dizendo o seguinte: o Washington Luiz foi uma espécie de Collor da República Velha. Em qual sentido? Ele é eleito e tem toda uma áurea, né? Tem toda uma expectativa que possa efetivamente haver uma modernização. O problema é que nós já citamos o Washington Luiz nas nossas aulas. A ele é atribuída a terrível frase de que a questão trabalhista era um caso de polícia, quando lá ele foi governador de São Paulo. Então, Washington Luiz é um sujeito comprometido com o passado e que tinha uma missão de reformatar essa república oligárquica para dar-lhe uma sobrevida. E ele não consegue fazer isso. Cabe até uma nota de rodapé. As primeiríssimas leis trabalhistas não foram feitas por Getúlio, foram feitas pelo Washington Luiz. Porém, essas leis acabaram se tornando inócuas porque elas eram por categoria, elas eram por segmentos que já tinham algum tipo de privilégio, algum tipo de representação até sindical, e também não havia, como vai haver no governo Vargas, através do Ministério do Trabalho, uma burocracia talhada, uma burocracia especializada para poder averiguar o cumprimento dessas leis. Então, esse esboço de legislação trabalhista do Washington Luiz não teve nenhum efeito que pudesse melhorar a situação política. E para piorar, como eu disse, pouco antes das eleições de 1930, aconteceu a crise de 1929, que vocês estudam em História Geral. O crack da Bolsa de Nova York. Tem efeito sobre o Brasil? Tem efeito sobre o Brasil, porque o Brasil era o maior exportador de café para os Estados Unidos. Agora, eu não posso achar que somente a crise vai explicar o que vai acontecer. Na verdade, a crise potencializa, a crise explicita que o Brasil, há praticamente 100 anos, lá em meados do 19, havia feito uma escolha e que agora não seria mais capaz de mantê-lo. Ao longo de mais ou menos 100 anos, toda vez que surgiu um projeto, por exemplo, de industrialização do país, essas elites falavam mais ou menos o seguinte: não vamos apostar na industrialização, não, porque a gente tem o café. O café dará para tudo. O café vai segurar a onda do Brasil agroexportador. Pois bem, a crise de 1929 provou de maneira inexorável que o café não dava para tudo. E aí você precisava, obviamente, se mexer. Washington Luiz poderia ter sido esse cara, mas não foi. Houve uma grande pressão para que ele fizesse um novo convênio de Taubaté. Aquela intervenção nos preços do café que haviam acontecido lá no início do século XX. O que, na verdade, ele não estava muito disposto a fazer. E, para piorar, ele desrespeitou o acordo da famosa política do café com leite, que indicava um rodízio entre os caras. Como as eleições na Primeira República, elas eram muito fraudadas, elas eram muito roubadas, quando o presidente que estava se despedindo, ele indicava o seu sucessor, a eleição em si passava a ser um mise-en-scène. Em que sentido? O sucessor indicado pelo presidente, ele já estava eleito. As eleições não decidiam nada, porque elas eram explicitamente fraudadas pela Comissão Verificadora de Poderes, pelos acordos clientelistas da política dos governadores. Só que o nosso amigo Washington Luiz, ele quebrou a firma, né? Ele quebrou o acordo, porque pelo rodízio ele deveria indicar um mineiro. Quem era o mineiro? Era o presidente de Minas Gerais, na época era assim que se chamava, né? Antônio Carlos. Porém, temendo
que houvesse a possibilidade do Antônio Carlos ceder à pressão da oligarquia e assinar o novo convênio de Taubaté, ele acaba optando em apoiar o seu correligionário, também paulista, chamado Júlio Prestes. Quando ele toma essa atitude, ele quebra o acordo da política do café com leite. Outras oligarquias já estavam descontentes com essa hegemonia de São Paulo e Minas, e aí se tornaram oligarquias dissidentes, como, por exemplo, a oligarquia gaúcha. E também as oligarquias nordestinas. No caso aqui, o João Pessoa, apesar de atuar muito em Pernambuco, ele entra aqui representando a Paraíba. Então essas oligarquias que já não concordavam com a supremacia de Minas e São Paulo e já se colocavam em oposição, mas não tinham conseguido quebrar essa hegemonia, elas vão se juntar agora à poderosíssima oligarquia mineira, que, na verdade, era o maior colégio eleitoral da época. Antônio Carlos não sai candidato, mas acabou apoiando a chapa que tinha Vargas na cabeça e João Pessoa como vice. E uma coisa, galera, que eu acho muito importante que vocês percebam é o nome que a chapa vai ter, cara. É um dos melhores nomes de chapas da história das chapas políticas. Eles chamam de Aliança Liberal. Vou citar até aqui o Luiz Carlos Prestes, né? De liberal, só tinha o nome. Agora, as propostas eram bem interessantes. A Aliança Liberal falava em justiça eleitoral, a Aliança Liberal falava em voto secreto, a Aliança Liberal falava em voto feminino, a Aliança Liberal falava em industrializar, modernizar o Brasil, livrar o Brasil desses acordos oligárquicos que já haviam se tornado obtusos, obsoletos ou algo do tipo. E São Paulo apostando ali na dupla Júlio Prestes e Vital Soares, com todas as outras oligarquias que não haviam rompido com o Pacto de Ouro Fino. Pois bem, meus amigos, comprovando que a eleição era roubada, mas roubada mesmo, quem venceu não foi a Aliança Liberal, apesar da Aliança Liberal ter dado uma incendiada no país. Quem venceu, cara, foi a oligarquia paulista. Tudo bem? E aí, cara, o que acontece? Num primeiro momento, apesar da frustração, daquele clima lá de fim de festa, a Aliança Liberal reconhece a derrota. O Getúlio, inclusive, faz um discurso bacana. Ele faz aquele discurso do tipo, ó, foi bom enquanto durou, foi maravilhoso, sentiu o gostinho do apoio do povo, não deu dessa vez, mas na próxima eu tô aí candidato, na próxima a gente consegue. Esse foi o discurso do Vargas em junho de 1930, quando eles perderam a eleição. Entre a derrota e o golpe militar que aconteceu em outubro, né, neste interim, aconteceu um fato político bem interessante, né, que você já deve ter estudado. Nós tivemos o assassinato do João Pessoa, cara, que aconteceu numa padaria, olha. Uma padaria lá no Recife. O cara foi tomar um café e mataram ele. Alguns documentários até recentes, como Guerras do Brasil, disponível até em plataformas de streaming, eles até ressuscitam a possibilidade de ter sido um crime passional. Para não entrar num lado pessoal e até mesmo um tanto quanto delicado e subjetivo, a gente pode achar que é sim um assassinato político, mas da política regional, entendeu? Não era muito difícil que as famílias nordestinas acabassem resolvendo suas questões políticas através de assassinato. Só que aí, cara, foi feito um factoide. Num mundo que não tinham inventado ainda a expressão fake news, que você conhece tão bem, já haviam os factoides. E aí, o que seria um factoide histórico? É quando você conta a história do jeito que você deseja.
É quando você conta um fato esperando que isso tenha algum tipo de efeito. Ou seja, um assassinato motivado por questões regionais e que não estava diretamente ligado ao processo eleitoral que havia acabado de ocorrer, ele foi vendido, cara, como se fosse uma vendetta. Ele foi vendido como se fosse uma vingança do grupo vencedor, que é uma parada que nem faz muito sentido, né? Então houve aí uma inflamação nacional, uma comoção nacional em cima do assassinato do João Pessoa. E isso acaba incendiando as forças de oposição que já estavam, digamos assim, machucadas, que já estavam sentidas pela derrota eleitoral. E aí, meus amigos, é muito importante que a gente destaque a atuação incisiva dos tenentes. O movimento tenentista que aconteceu lá na década de 20, produziu a revolta dos 18 do Forte, produziu a gloriosa Coluna Prestes, ele foi sufocado. Porém, tenentismo agora não tem a ver com patente, não. Tem a ver com ideologia. Então essa ideologia intestina do Exército, que era necessário salvar o Brasil, que era necessário até matar e morrer para que as coisas mudassem, ela volta com força total. Esses caras conseguem convencer o alto oficialato a dar um golpe militar. Devemos lembrar que o nosso amigo Washington Luiz, ele estava prestes a deixar o Palácio do Catete, né? Ele estava prestes a ir embora do Rio de Janeiro, porque a posse do Júlio Prestes seria no dia 15 de novembro. Naquela época era assim. O presidente tomava posse no dia 15 de novembro. Só que não aconteceu. O grande Góes Monteiro, que a gente ainda vai comentar, ele adentra ao Palácio Republicano e ele prende o presidente Washington Luiz, entendeu? O presidente Washington Luiz sai preso do palácio, é colocado dentro de um carro, enfim, é banido da capital, a cadeira de presidente fica literalmente vaga e o nosso amigo Júlio Prestes jamais sentará nela, né? O presidente que foi eleito, mas que não governou. E aí, cara, é muito interessante, porque é uma movimentação militar, tá? São tropas militares que vão para a rua, começam a tomar os quartéis, começam a tomar os comandos e estão fazendo ali o seu movimento. Só que ao invés de ser um golpe militar como aquele que haverá daqui a pouco em 64, em que os militares foram para a rua, contaram com o apoio do parlamento e literalmente assumiram o poder, sentaram na cadeira da presidência, tomaram a República de assalto, dessa vez o setor acaba pavimentando o caminho, acaba fazendo do Getúlio, que é um civil, o líder da sua revolução. De novo, o nome revolução é um nome ruim, tá? É um nome consagrado, tá em tudo quanto é livro didático, vai aparecer na sua prova com o nome de revolução, mas revolução, meus amigos, precisa de povo, tá? Estuda a Revolução Francesa, tem povo. Estuda a Revolução Chinesa, tem povo. Estuda a Revolução Cubana, tem povo. Essa revolução não tem povo, cara. É uma revolução feita por militares. E aí o que acontece? Eles fazem do Getúlio seu líder civil. Como o Getúlio não era bobo nem nada, ele está vindo lá do Rio Grande do Sul para assumir a presidência aqui no Rio. E ele vem fardado, ele não é militar, mas ele aparece de farda, né? Revolução é feita de trem. O trem vai parando em tudo quanto é lugar. Fica um tempão ali no Paraná, por exemplo. O Getúlio sai do trem, faz discursos, abraça crianças, aquela coisa toda, até que ele chega no Rio. E aí, quando ele chega no Rio, as portas do palácio são abertas pelo Góes Monteiro. Guarda isso, que depois, quando Vargas for deposto, é o mesmo cara que vai derrubá-lo. E aí o Vargas senta ali, cara. O Vargas senta ali, acaba se criando um governo provisório, só que esse tal governo provisório, a gente vai observar aqui, ele começa em 30, ele se constitucionaliza
O Vargas é eleito presidente do Brasil de maneira indireta, depois ele dá um golpe nele mesmo, inicia uma ditadura horrorosa chamada Estado Novo, e aí se você somar tudo, o cara fica no poder durante longuíssimos 15 anos. Então essa movimentação toda aqui, ela está preparando o caminho para a importantíssima Era Vargas. E aí, cara, tem um outro conceito que é fundamental que seja entendido. E ele é muito bem trabalhado pelo historiador Boris Fausto, que é o conceito de estado de compromisso. Vou falar uma coisa que seria interessante que você refletisse. Às vezes, tudo muda para que... Ou melhor dizendo, às vezes as coisas mudam para que tudo permaneça igual. O que eu quero dizer com isso? O Brasil era o Brasil oligárquico, o Brasil na mão de poucos políticos detentores do seu poder econômico agroexportador, como eu já disse. O Brasil precisa contemplar a burguesia industrial, precisa contemplar setores urbanos, precisa contemplar camadas médias, precisa contemplar, inclusive, o trabalhador. O trabalhador assalariado, pé de fábrica, ele precisa ser reconhecido. Não quer dizer que a vida do cara vai melhorar pra caramba, não. Mas ele precisa ter determinados direitos trabalhistas que o mundo inteiro já tinha. Então não dava para continuar seguindo a mesma fórmula da República Oligárquica. Era necessário que o Brasil se modernizasse, que o Brasil se industrializasse, que o Brasil cuidasse dessas questões sociais. Porém, isso deveria ser feito de tal maneira que você não alterasse o status quo. A elite cafeicultora, por acaso, ela vai deixar de ser privilegiada? Ela vai deixar de ser elite? Não. O governo Vargas, daqui a pouco, vai se tornar o governo que mais investia no café. Apesar de todas as questões que envolvem os direitos trabalhistas, nós vamos ter uma mudança social aguda, nós vamos ter um amplo processo de inclusão social dessa classe trabalhadora? Também não. Então, o estado de compromisso é uma aglutinação de forças políticas em prol dessa mudança. Agora, o compromisso do Vargas, ao contrário do que muita gente imagina, não é um compromisso com o povo, galera. É um compromisso com as elites. Então é tipo assim, eu vou defenestrar do poder as oligarquias cafeeiras, mas elas não deixarão de ser contempladas. Eu só não vou ter mais um presidente representante delas. Esse papel vai ser feito pelo Vargas. Agora, quando essa galera precisar de dinheiro, o governo vai emprestar? Vai. Quando essa galera precisar de ajuda política, o governo vai estar lá? Vai. Então a ideia é essa. Você muda o arranjo de forças, mas você não transforma o país. Isso é um estado de compromisso. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha sido entendido. Quando Vargas começa a governar ainda de forma provisória, ele precisa mostrar serviço, né? Um dos serviços que ele tinha que colocar para começar era o projeto de industrialização do Brasil. Não dava mais para o Brasil viver de surtos. O Brasil tinha que ter uma industrialização plena. Só que também não dá para se empolgar, né, cara? Industrialização brasileira não é uma industrialização notada pela inventividade tecnológica ou algo parecido. Muito pelo contrário. O Brasil só vai se limitar a produzir aquilo que o Brasil importava. Então, determinado maquinário com tecnologia estrangeira, desenvolvido fora do país, ele vai ser substituído por máquinas feitas no próprio Brasil. A gente chama esse projeto de
substituição de importações. Agora, isso aqui vai ser importante pra caramba, né, cara? Isso aqui vai promover uma transformação econômica que também vai ter ecos sociais. A partir da era Vargas, mas especificamente quando chegar o governo JK, o Brasil vai deixar de ser um país agrário, onde a maior parte da população estava no campo, e vai passar a ser um país urbano, onde a maior parte da população estará nas cidades. Inclusive, especialmente até a década de 80, procurando muito emprego justamente nessas indústrias. Da década de 80 para cá, especialmente a partir dos anos 90, o Brasil entra numa outra vibe, né? Uma vibe de desindustrialização. Mas nesta época aqui, que vai dos anos 30 até os anos 80, o projeto de industrialização ele está fortemente atrelado a uma visão política de país, que a gente também vai desenvolver melhor, mas que nasce aqui, que nós chamamos de nacional desenvolvimentismo. Desenvolvimento do país através da ação do Estado. Esse projeto nacional desenvolvimentista, ele inclusive vai dar muita esperança, cara, para o povo brasileiro, né? Até mesmo a galera que estudava ali nos anos 30, 40, 50, até os anos 60, pessoal das ciências sociais, o raciocínio dos caras era o seguinte: era melhor mesmo que o Brasil tivesse desenvolvimento econômico, né? Era melhor mesmo que o Brasil tivesse desenvolvimento tecnológico, porque aí, tipo assim, o filho do Jeca Tatu, ao invés de ser Jeca Tatuzinho e morrer de esquistossomose, ele vai para a cidade trabalhar como peão na fábrica. E aí vai que o neto do Jeca Tatu já nasça numa circunstância que ele tem acesso à escola pública e faça um ensino técnico. Se a gente for avançar, de repente, a próxima geração, de algum jeito, consegue entrar na universidade. Então, qual era a ideia? A ideia é que o desenvolvimento nacional seria também um vetor, seria uma força motriz para o nosso desenvolvimento social. Nós vamos ver que isso não irá acontecer. Mas durante muitas décadas, toda a era Vargas, durante a ditadura civil-militar e até mesmo no início da redemocratização, o Brasil ainda acreditava nesse projeto. Isso vai ser substituído pelo discurso, pelas ideias neoliberais que começam nos anos 1990. De maneira muito esperta e para, digamos assim, retribuir o esforço dos tenentes em fazerem o golpe militar de 30, o Vargas faz uma coisa chamada política dos interventores. Como é que funciona isso? Ele praticamente reprisa a política dos governadores. Só que agora não precisa fazer o teatro da eleição roubada. Ele simplesmente nomeia para ser governador de determinado estado um ex-tenente que vai governar do jeito que ele quiser. Por exemplo, o Juarez Távora, que mais tarde rompe com Vargas, vai até ser adversário político dele, ele foi apelidado pela imprensa na época de vice-rei. Ele começou a intervir nos estados do Nordeste e ele chegou a intervir em mais de 8 estados. E aí você pode pensar com você mesmo, né? Se o Juarez Távora tinha alcunha de vice-rei, quem era o rei? O rei era o nosso amigo Vargas, né? Que as pessoas não sabiam, mas que ficaria no poder ainda por mais 15 anos. E para começar a ter uma marca registrada, que também vai ser melhor trabalhada, aí a frase é da historiadora Ângela Castro Gomes, o Vargas foi quem foi, porque, além de ser populista, ele foi extremamente popular. Ele soube fazer pontes com a população. De todas as pontes que o Vargas construiu, ponte do nacionalismo, a ponte do corporativismo, a mais sólida, a que marcou sua carreira, foi a ponte do trabalhismo. E ele começou a construir essa ponte
quando ele cria, logo no início da era Vargas, o Ministério do Trabalho, que vai ser uma verdadeira máquina burocrática a favor das suas políticas de Estado. Ele vai cooptar a classe trabalhadora, ele vai conseguir imprimir a alcunha de pai dos pobres, e isso vai fazer uma tremenda diferença, inclusive sendo conhecido como tal até os dias de hoje. Tudo bem, pessoal? Forte abraço para vocês e a gente se vê aí.